Olá a todos. O assunto de hoje diz respeito à comunicação de acidente de trabalho, conhecida como CAT. E vamos falar uma coisinha do para que ela serve, no que ela é indispensável, enfim, alguns aspectos, algumas curiosidades para situar um pouco e também democratizar a informação a respeito disso. No caso, como a comunicação de acidente de trabalho é uma das diversas notificações que podem existir quando nós temos um problema público. Nós temos uma constatação de uma doença que pode ser epidêmica. Aquilo é enviado para um órgão vinculado ao Ministério da Saúde para poder fazer o controle, ver quais são os potenciais riscos disso, etc. O CAT, ele não é diferente disso. Na verdade, ele é uma comunicação que o empregador tem a obrigação de fazer de que ocorreu um acidente do trabalho ou uma doença ocupacional. Tanto pode ser o acidente típico quanto a doença. Doença é aquela que tem como causa ou com causa o trabalho. Então, por exemplo, se você tem uma LER-DORT, muito comum aí nos anos 90, a quantidade, né, de casos dessa doença, principalmente na categoria bancária. O empregador, nesse caso o banco, ele abria uma comunicação que serviria como base para uma política de prevenção de saúde pública. E ainda assim é hoje. Mesmo o pequeno empresário, que muitas vezes reluta em abrir uma comunicação desse tipo, na verdade não deveria, porque ela é um aviso que se dá àqueles órgãos que são responsáveis pelo controle de doenças. Então, se é muita radiação, então vamos estudar por que aquele lugar está tendo radiação, se é biológico, então peraí, vamos verificar o que é da biologia. Ou, como tem sido muito comum na categoria bancária hoje, creio que em várias, né, pelo ritmo do trabalho, quando se trata de uma doença psiquiátrica, se a incidência é muito alta num determinado lugar, está acontecendo alguma coisa que precisa ser comunicado aos entes responsáveis pela prevenção da saúde. CAT, se o empregador não quiser abrir, o próprio trabalhador pode abrir, é um documento, é um impresso, ele entra num sistema do INSS e preenche, mas é muito mais prático ele se dirigir ao sindicato e fazer a abertura pelo sindicato. O fato de você não abrir um CAT não significa dizer que você não vai ter o benefício assegurado pela Previdência Social, muito menos se você abrir o CAT, você vai ter esse benefício. O benefício, ele não tem, quer dizer, são coisas independentes. Em geral, elas caminham juntas. Você tem um acidente do trabalho, você tem uma doença ocupacional, você tem a necessidade de afastamento, mas mesmo que você não tenha necessidade de afastamento, você pode abrir porque aquilo está se fazendo um controle que tem interesse social. Interesse social em conter o desenvolvimento de uma doença. Pessoa, se tiver necessidade de afastamento, ela vai com a documentação médica. O fato dela ter o CAT ou não significa dizer que ela não vai conseguir esse benefício. O que vai determinar é a perícia do órgão responsável, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, e que algumas entidades, como no caso de sindicatos maiores, possuem formas de auxiliar na confecção de recursos e até mesmo na judicialização, quando for o caso. Então, é isso, uma maneira bem mais simplificada. O CAT funciona como uma espécie de aviso, que o Estado, coletando todos os avisos, ele sabe de uma condição anômala ali naquela região de uma determinada doença, seja ela física, biológica, emocional, que pode. Nós temos aí, como eu disse, os casos de depressão agravada, síndrome do pânico e até mesmo a famosa síndrome de burnout, né? Que hoje é mais comum do que se gostaria que fosse. É isso, meu.